Universo em Desencanto, Cultura Racional, página 99, segundo fascículo da tréplica. A natureza é que governa todos e tudo que existe no mundo. Quem não se conhece é que pensa que se governa, mas quem se conhece sabe perfeitamente que é governado pela natureza. A natureza tudo é, e seus feitos nada são, e dependem de tudo da natureza para viverem, aparentando o que não são. E assim, o mundo chegou na beira do abismo, por a fase ser uma fase em destruição de tudo e de si mesmo, porque terminou a natureza de animal racional, por evolução natural da natureza, e por ter terminado, está tudo regredindo, está tudo em destruição, está tudo destruindo a si mesmo, tudo em destruição de si mesmo, todos os feitos da natureza, por a fase de animal racional ter terminado, e por ter terminado começou a evolução, ao contrário, a regredir, a se destruir, e dessa forma não há compreensão, não há entendimento, somente a multiplicação da confusão geral de tudo, e por isso, assim está, o mundo está na porta do abismo por estar em liquidação de si mesmo. E quando assim é, ninguém tem garantia, e nem pode ter, porque é a evolução natural da natureza e os desentendimentos são de um modo geral. Os choques, as brigas, as contendas, uns contra os outros, é o esfacelamento dos próprios seres, uns contra os outros, liquidação em massa. Tudo isto por evolução natural da natureza, por ter terminado a fase de animal racional. Então, esta fase entrou em liquidação de seus feitos. Por ter terminado a liquidação, aí está, causando pavor e horror a todos que aí estão. Dessa forma, o mundo se tornou uma casa de loucos. Ninguém se entende uns contra os outros. Todos desse jeito, à beira do abismo, porque ninguém tem garantia. Tudo isto por evolução natural da natureza, por ter terminado a fase de animal racional. E por ter terminado a fase, ficaram todos desequilibrados e tontos, e daí a loucura imperando, e os absurdos, e vendo o mundo dessa forma, todos na porta do abismo, por ter terminado a fase de animal racional, e os seus feitos sendo liquidados de todas as formas, de todos os jeitos, de todas as maneiras, e o povo desconhecido da causa, não sabendo como agir, para se valer, para se garantir, para se proteger, para se amparar, a não ser os que já conhecem a fase de recuperação do animal racional, que é a fase racional. Então esses, protegidos pela fase, estão garantidos, e os demais, que não conhecem a fase de recuperação, estão perdidos, porque estão na fase de liquidação. Tudo isto, fim de uma fase que terminou e iniciou de outra, que é a fase racional. Então, quem estiver fora da fase racional está na porta do abismo, de, a qualquer momento, ser sucumbido e liquidado por ignorar os movimentos naturais da natureza, que é a causa do desequilíbrio de todos universalmente. E desta maneira, no mundo inteiro, ninguém está sabendo como viver. Os que estão dentro da fase de liquidação
que desconhece a causa de todo este flagelo universal. Desde 1935 entrou a Era do Fogo. Tudo então pegando fogo, as cabeças fervendo e chegando à situação crítica de salve-se quem puder. Se a era é do fogo, tudo dentro do fogo, e dentro do fogo, salve-se quem puder. Então, numa fase dessa, não há respeito. Ninguém respeita ninguém, porque é da própria evolução da natureza os seus feitos em liquidação. Então, aí surgem loucuras de toda espécie, e por existir loucuras de toda espécie, ninguém tem garantias. Todos em sobressalto, todos nervosos, todos com medo, todos assombrados, todos desconfiados, todos sem sossego. O desassossego é geral, todos preocupados, todos amedrontados. E assim, em muitos lugares, é noite e dia. A vida se tornou um inferno, e por isso, desse jeito, todos na porta do abismo. É fogo por todos os lados, tumultos, brigas, choques, uns contra os outros, desastres, porque a natureza terminou a fase, e por terminar a fase, seus feitos todos em liquidação. Agora, os que tiverem a oportunidade de passar para a fase de recuperação, esses se ligarão em cima, e de cima terão toda a proteção. E os que estão na fase de liquidação estão ligados à matéria, estão ligados embaixo, no chão. Então, expostos a qualquer momento serem varridos. E é por isso que é preciso e necessário a propaganda de todas as maneiras, de todas as formas, de todos os jeitos, e de porta em porta, a propaganda social, para que a humanidade conheça a fase de recuperação, a fase de sua proteção, a fase racional, a fase onde todos se ligarão em cima, porque a proteção de todos e garantia de todos está no poder supremo a tudo e a todos. Então tem que se ligar aos habitantes de cima do mundo racional para serem amparados e protegidos dessa situação calamitosa que atravessa o mundo. Então, há necessidade da propaganda dia e noite, noite e dia, para salvar os que desconhecem a causa do seu sofrimento, do que está se passando no mundo inteiro. E por isso tudo caminha no mundo inteiro da forma que estão vendo e estão sentindo. Esse grande desfecho é um abalo estrondoso em toda a humanidade, de forma que é preciso que todos conheçam a fase de salvação de si mesmo, a fase racional. A humanidade não é culpada, ninguém é culpado do que está se passando no mundo inteiro. E sim, é uma fase natural da natureza que terminou a fase de animal racional. E de forma que ninguém é culpado. Ninguém é culpado de um vulcão. Ninguém é culpado de um terremoto. Ninguém é culpado de uma seca. Ninguém é culpado de um tufão, de um furacão, de uma faísca elétrica, porque tudo isto é uma evolução natural da natureza. Ninguém é culpado do calor de matar, ninguém é culpado do frio de matar. São evoluções naturais da natureza, são mudanças regidas, inadiáveis da própria natureza, e os seus feitos sofrem as consequências. Portanto, não existe ninguém culpado. A natureza tem as suas mudanças,
E nessas mudanças, os seus feitos mudam também e são abalados e transformados e transtornados. Portanto, não existe ninguém culpado do que se passa no mundo inteiro, porque isto é a evolução natural da natureza. Como não existe ninguém culpado de um tufão, um terremoto, mas quem não conhece e que não sabe a causa desta situação, porque não há efeito sem causa, começa então a culpar uns aos outros, como coisa que existisse alguém culpado do que está se passando no mundo inteiro. Tudo isto por não conhecer a causa, que é uma evolução natural da natureza. Mudou de fase, muda toda a estrutura da natureza, e de forma que seus feitos são abalados e sofrem o desequilíbrio devido à mudança da natureza. A natureza mudando, mudam os seus feitos. Se conhece a causa, se conscientiza de tudo. Se não conhece a causa, sofre as consequências por não haver efeito sem causa. A natureza é quem governa os seus feitos, e os seus feitos são governados pela natureza que os fez, pela natureza que os alimenta, pela natureza que os sustenta, que os mantém. Então, quem governa os seus feitos é a natureza. Quem lhe deu vida foi a natureza. Quem lhe gerou foi a natureza. Quem lhe criou foi a natureza. Então, todos são dominados pela natureza. A natureza dá tudo a seus feitos e seus feitos pensam que se governam. Não, ninguém se governa. Todos são governados pela natureza. São governados por quem os fez, por quem os mantém, por quem lhes dá tudo para manter a vida de seus filhos. Portanto, quem mantém todos é a natureza e quem governa todos é a natureza. Mas muitos despercebidos disso pensam que se governam, e por isso todos têm dois pensamentos. E quem dá os pensamentos? A natureza. Porque se o pensamento é mau, é a energia magnética que está transmitindo aquele pensamento mau. E se o pensamento é bom, é a energia elétrica que está transmitindo aquele pensamento bom. Então, o ser humano está numa balança. Quando está o pensamento ligado no magnético, pesa para o lado do mal, e quando o ser humano está ligado o pensamento no elétrico, pesa para o outro lado, o lado do bem. Então, o ser humano é um joguete. Uma hora joga para um lado, o lado mal, ligado no magnético. Outra hora joga para o outro lado, o elétrico, por estar ligado no elétrico e magnético. O ser humano é um joguete dessas duas forças, joguetes da natureza. A natureza é que lhe dá tudo, e a natureza é que governa tudo. São joguetes da natureza, robôs da natureza. Agora, para ficar equilibrado somente dentro da fase racional, é que vai ainda ser desenvolvido o raciocínio para se ligar à natureza superior. Então aí vivem racionalmente e se tornam equilibrados. Mas enquanto estiverem ligados aí na matéria, ligados aí no chão, têm que viver assim, sendo lapidados, quebrando a cabeça, daqui e dali, até conhecer a fase de sua recuperação, que é a fase racional. Então, todos são governados pela natureza, mas quem não se conhece é que fica pensando que se governa, porque não sabe de onde o pensamento vem, e não sabe de onde o pensamento vem, se é bom ou mal, porque quem manda é a natureza. Agora, quem não se conhece é que pensa que se governa e ainda diz: ah, eu sei me governar, ah, eu não preciso de orientação de ninguém, ah,
Eu não preciso de conselho de ninguém. Ah, o que eu sei já é o suficiente para mim viver. Ah, eu já sei tudo, já conheço tudo. Assim procede quem não os conhece, que não sabe por que está vivendo e que vive completamente como um bicho irracional, porque o bicho é que não tem noção de si mesmo. O bicho é que não sabe que não existe feito ou efeito sem causa. Então, a humanidade está vivendo todo desse jeito, como um bicho racional, e pensa e julga que é dona de si, e pensa e julga que se governa, que sabe que se governa, que tem consciência do que faz, que tem consciência do que diz. Assim, vivendo, alheia completamente ao que há de verdade, e não sabendo o porquê está vivendo, e muito menos se conhecendo. E por isso pensa que se governa, porque não se conhece. Quem governa a todos é a natureza. Por isso ela mantém todos, ela sustenta todos, ela dá tudo a todos. E não governa ninguém, só mesmo uma mente de idiotas. Então a natureza lhe gerou, lhe fez, lhe criou, lhe mantém, lhe dá tudo para todos viverem. E quem lhe mantém não lhe governa, só de quem não se conhece. Quem mantém todos, governa todos. Todos são mantidos e governados pela natureza. Mas quem não se conhece, pensa o contrário, pensa que se governa. Então ninguém é culpado do sofrimento de ninguém. A culpa é da natureza, que é quem governa, e está aí a fase de liquidação e a fase de recuperação. E quem conhece tem o dever de fazer propaganda noite e dia para salvar os que estão desesperados, que não têm com quem contar, que não têm onde se agarrar, que estão na porta do abismo, esperando ser surpreendido por aquilo que não espera, a liquidação de si mesmo. Então é dever de todos que conhecem a fase de recuperação de salvar a quem está exposto da fase de liquidação. E assim, todos são governados pela natureza, mas quem não se conhece, pensa e julga que se governa. Quem lhe deu vida e quem lhe mantém e quem lhe fez, não exerce sobre si função alguma, só lhe mantém, só lhe dá tudo e mais nada. Pensam mesmo como bicho, pensam mesmo como bicho, pois quem lhe dá tudo é que lhe governa. A natureza é quem governa todos, ou pelo lado magnético, que é o lado do mal, ou pelo lado elétrico, que é o lado do bem. Então o ser humano é uma balança, ora para um lado, ora para outro, e assim vive essa humanidade completamente alheia a esse estado natural de ser. Não se conhece, e quem não se conhece padece como um bicho, e o sofrimento e o padecimento prova e comprova que nada sabe. E assim todos são governados pela natureza. Só o que faltava, os seus feitos, governarem quem os fez e que os mantém. Só o que faltava são os feitos governarem a natureza. Todos são joguetes, robôs e instrumentos da natureza que os fez. Então a natureza é que governa tudo e que governa todos. E por isso tem 4 estações diferentes no ano, e as épocas, e o tempo disso, ou daquilo outro. Portanto, a natureza é que governa tudo, é que governa todos. Mas quem não se conhece pensa que se governa. O pensamento dado, quem dá, quem é? A natureza. O pensamento bom, quem dá? A natureza. Então, quem governa é a natureza. Todos são governados pela natureza.
Agora, quem conhece a natureza e conhece a si mesmo, sabe combater o mal. Vem um pensamento mau, começa a pensar mal, então diz: você quer me governar? Eu já sofri muito, não quero sofrer mais. Faz o favor de se retirar. E ele se retira. Porque a pessoa se conhece, sabe que é comandado e governado pela natureza. Então combate o mal de si mesmo por ser consciente e diz: chega para lá, meu filho. Eu te conheço. Fica você me dando essas ideias negativas, ideias cabeludas. Chega para lá. Vai passear, desapareça, que eu te conheço muito bem. E pronto, o pensamento mal desaparece. E assim, o poder natural da natureza é quem governa todos os seus feitos. É quem regula todos os seus feitos ou desregula. E todos os feitos são joguetes naturais da natureza e são comandados e orientados por ela. Assim como tem as plantas venenosas e as árvores venenosas, também tem criaturas completamente venenosas, avessas por completo ao bem. Igualmente, há um vegetal venenoso. Assim, tem criaturas que são completamente venenosas. Igualmente, há um vegetal venenoso ou animal da natureza. Assim como tem plantas ruins e boas, tem criaturas ruins e boas, porque todos são feitos naturais da natureza. Então, tem pessoas completamente venenosas, porque não aceitam o bem de forma alguma, porque são venenosas, como um vegetal qualquer venenoso. Assim como tem vegetais venenosos, assim tem também criaturas idênticas. Esses, assim, se destroem em pouco tempo, porque o mal por si mesmo se destrói. Já é o natural de sua própria formação, venenosa. Então, tem criaturas venenosas de ambos os sexos. São criaturas formadas como um vegetal venenoso, completamente venenosas. Então, esses e essas assim são destruídas pelo seu próprio veneno, porque é contra o bem, não aceita o bem. Sim, que o veneno, o natural do veneno é veneno. O veneno não aceita o bem. O natural dele é de envenenar. É a mesma coisa como uma árvore de espinhos. Só dá espinhos e às vezes espinhos venenosos. E assim tem seres humanos nas mesmas condições, com uma natureza de uma árvore de espinhos. Esses assim também têm pouca duração, porque o espinho é mau, nasceu para espetar. E assim tem criaturas nas mesmas condições, só tem feitio de gente. Mas o pensamento é avesso a tudo que é bom, e de forma que, como existem vegetais de uma infinidade de espécies, também existem criaturas de uma infinidade de espécies. Por isso, uns dão para monstros, outros para perversos, outros para sádicos, outros procedendo como selvagens, outros carrascos, outros com 2 e 3 personalidades. Assim como são os vegetais, são as criaturas. Tem as flores venenosas, tem as flores mal cheirosas, e assim são as criaturas. Também tem as criaturas, como também tem criaturas boas, dóceis, criaturas boníssimas. Tem o vegetal bom, tem o vegetal ruim. Criaturas boas, criaturas ruins. Mas já é de formação natural. Por a natureza ser deformada, é que houve toda essa desigualdade nessa deformação. Numa deformação toda diferente,
e de forma que as aparências enganam muito. É preciso que a pessoa conheça a vida e a natureza para não se deixar levar por coisa alguma pelas primeiras impressões. As aparências iludem, porque tem pessoas que têm 2, 3 personalidades. Por isso existem os sádicos, os vampiros e uma infinidade de irregularidades sobre a natureza, por se tratar de uma degeneração e deformação racional. E de forma que ninguém pode se julgar igual, porque todos são diferentes e tudo é diferente. Os sentimentos, os procedimentos, os atos, cada qual tem o seu. Uns bons e outros maus. Uns procedem bem e outros procedem mal. Todos são diferentes e por isso uns são boníssimos e outros completamente monstros. Polos completamente diferentes. E tem pessoas que só estão bem e satisfeitas fazendo o mal, e outros só estão bem satisfeitos fazendo o bem. Então todos são diferentes, tudo é diferente, e é preciso que todos conheçam a natureza para não se iludirem, não se impressionarem, nem se deixarem levar pelas aparências. Porque o ruim sabe se apresentar, porque tudo isto é formação da deformação natural desta natureza degenerada. As flores são todas diferentes, e assim são as criaturas. Todos são diferentes. Os vegetais são todos diferentes, assim são as criaturas. Todos são diferentes. Os animais irracionais são todos diferentes, assim são as criaturas. Todos são diferentes. De forma que ninguém pode julgar ninguém por si mesmo, e os defeitos de todos estão sempre escondidos, estão sempre ocultos no íntimo, e de forma que ninguém deve se iludir com ninguém. É um perigo, mas a pessoa, depois do raciocínio desenvolvido e se ligar ao mundo racional, está livre desses corsários, e é por isso que o mundo sempre viveu nessa contenda e inconstância de uns contra os outros, e é por isso que existem os inimigos gratuitos, pessoas venenosas, como um vegetal qualquer, que odeiam todos que conhecem e que não conhecem, porque o veneno, a pessoa venenosa, é contra todos, e é contra tudo, é veneno puro. E assim existem criaturas que, às vezes, com linda aparência, às vezes criaturas lindíssimas, e são desta natureza, veneno puro. Tudo isto por a natureza ser deformada, e é devido todos serem assim, é que o mundo há muito vem pegando fogo, porque os maus procuram tirar o sossego dos bons. Os maus são contra os bons, e os bons têm pena dos maus. Então muitos dizem, por não conhecerem a natureza, as criaturas humanas são muito complicadas. É difícil de entender, porque as naturezas são todas diferentes. Se conhecesse a natureza, não falariam assim, colocavam cada um no seu lugar, e é por isso que o povo é muito complicado, e por o povo ser muito complicado, é a causa do seu sofrimento. Tudo isso porque as naturezas são todas diferentes. Tem os que são magnético puro. O que é magnético puro tem tudo de ruim, não se aproveita nada. E os que é elétrico puro tem tudo de bom, de belo, de dócil. São polos completamente diferentes. Negativo é ruim, positivo é bom, e é por isso que a humanidade chegou a um ponto de ninguém confiar mais em ninguém, de todos viverem desconhecidos uns com os outros, na mesma hora que está
confiando, está desconfiando, devido ao grande desequilíbrio da natureza do ser humano. Então, passou a humanidade a não ter mais confiança em ninguém, a não ser quando conhecem profundamente. Aí é outro caso. Conhecem a personalidade e o sentimento e o respeito e o procedimento da pessoa. Mas, do contrário, a vida levou todos a essas condições, confiando e desconfiando por ver o procedimento de muitos pela frente ser uma coisa e por trás outra. Pela frente positivo, por trás negativo, duas personalidades. E por causa disso, o que se deu no mundo inteiro? O desequilíbrio. Sumiu a vergonha, sumiu o caráter. E daí o ser humano se desprestigiou dessa forma, que chegou a esse ponto de ninguém ter confiança em ninguém. O mundo provou, a vida provou o desequilíbrio da personalidade. E daí a desvalorização do ser humano por a palavra cair no ridículo. E assim o descrédito e a desconfiança. Ninguém confia em ninguém, todos desconfiados uns dos outros. Tornou-se, dessa forma, a vida sem compostura. Se tornou a vida dessa forma antipática, todos se tornando antipáticos, por ninguém ter confiança em ninguém. Então aí surgiu a antipatia. E assim, se a vida já não era boa, muito pior se tornou, porque o respeito a tudo e a todos, o respeito evaporou da mentalidade, e isso levou a humanidade à descompreensão e o desentendimento. Na mesma hora que está entendido, está desentendido. Como veem aí os leitores, na mesma hora que estão entendendo, na mesma hora desentendendo, na mesma hora que está sabendo muito, na mesma hora não está sabendo nada, desentendidos de tudo, embolando tudo. Na mesma hora que está compreendendo pouco mais, está descompreendendo. E assim é a humanidade inteira, porque se acham com dificuldade de compreender uns aos outros, porque tudo é diferente, todos são diferentes. Então quem conhece a vida dá o desconto a tudo, porque não adianta ir contra a natureza de ninguém. Se o bicho é veneno puro, não adianta ir contra o veneno. Então, quem conhece a vida diz: o mundo, a natureza e os seus feitos têm que ser diferentes, razão pela qual ninguém se compreende, ninguém se entende, por serem todos diferentes. E quem conhece a natureza tem que compreender todos, entender todos e procurar viver bem com todos, porque tudo é fator da natureza. A desigualdade imperando sobre tudo e sobre todos, e por isso todos são diferentes. Não existe ninguém igual, e tudo é diferente. Fator natural da natureza. Tem o vegetal bom, que é o remédio que cura, e tem um vegetal venenoso, que é o veneno que mata. A natureza é de dois extremos, e todos os seres são assim. Então, é preciso ter em bom senso um ótimo equilíbrio e ter a percepção do que são os feitos dessa deformação genética, desse descontrole e malabarismo natural da natureza, que ninguém tem culpa de ser como é. Ninguém é culpado de ser como é, e sim a natureza. O veneno não tem culpa dele ser veneno, e sim a natureza. Assim é tudo e todos. Fator da razão de ser assim, dessa ou daquela forma, é um fator natural da natureza, a razão de tudo e de todos serem como são.
todos são diferentes uns dos outros, e é devido à natureza humana ser assim que é convulsionada com guerras antiquíssimas e de vez em quando guerras antigas e uma porção de processos de revolta de uns contra os outros. Tudo isto por a natureza ser assim, tudo diferente e todos diferentes, e por serem todos diferentes é que pensam uns contra os outros, e, por assim ser, é que entram em choque uns com os outros. Nunca poderiam se acomodar devido à natureza de todos serem diferentes, e, por isso, as guerras no mundo nunca cessaram. As brigas, as confusões nunca cessaram, nem podiam cessar, porque todos são diferentes, cada qual pensa de um jeito, de uma forma, cada qual pensa de uma maneira. Tudo isto por ser uma natureza deformada em degeneração, sendo formada assim para a lapidação da sequência da vida. E assim o sofrimento já vem vindo nos primitivos tempos, das primitivas épocas, das primitivas fases, vem todos sofrendo e penando, e, diferente um do outro, não se coaduna muito bem, porque todos pensam diferentes uns dos outros. Então, todos os males da humanidade, uma das causas é a natureza, já para formar todos diferentes uns dos outros, para não haver entendimento, para haver a lapidação, até que conhecessem o que são, de onde vieram, para onde vão, para depois saberem o porquê de assim serem, como está aí. A fase racional, a fase do verdadeiro equilíbrio de todos. Racional é uma coisa só, é o equilíbrio de todos, é uma energia só, dá o equilíbrio, e duas energias gera o desequilíbrio. Então ninguém é culpado de viver assim, ninguém é culpado de ser assim, e ninguém é culpado do sofrimento de ninguém. A causa primogênita de assim serem é a natureza que alimenta todos, cria todos e governa todos. Por estarem na fase de lapidação, é que foram feitos assim como são. Então ninguém é culpado do desequilíbrio da humanidade, e sim a natureza, a causa de serem assim, porque não há efeito sem causa, não há efeito. Se assim estão, é porque existe a causa de assim serem. Mas agora está aí, em suas mãos, o conhecimento para deixar de assim ser. Desequilibrado, variante e sofredor, está aí a causa de serem assim, a natureza. Se a natureza fosse boa, todos eram bons. Não existiam venenos, não existiam espinhos, não existiam males. Se a natureza fosse boa, nada disto existia. Por a natureza não ser boa, é que existe tudo de ruim. Não pode ser boa e foi feita assim para a lapidação dos feitos, e por estar em lapidação é que são sofredores, sendo lapidados até chegar ao amadurecimento pela lapidação e entender e compreender o que é a fase racional, e assim rege a natureza com o seu poder e sua força de domínio sobre todos os seus feitos. Então a natureza é que governa tudo e que governa todos, porque ela é quem faz todos e mantém todos, e por manter todos, governa todos. O seu império sobre os seus feitos é muito grande, gerou vidas, criou vidas, mantém vidas e governa as vidas. Está aí, um pedacinho. Quem és tu, que a ilusão era tanta, incapaz de definir o teu eu? A continuação dessas mensagens se encontra no terceiro fascículo da Tréplica.